Can you repeat it again? A provider? Mm-hmm. A protector? Mm-hmm. More money than you? Or status to some degree? Mm-hmm. Okay, provisioner? And then I said monogamous, right? Yeah. You said yes to all of that. That's a traditional man. I'm not gonna discuss. That's that. I mean, You just don't want to admit that you're wrong, which is cool. But the reality is you want a traditional man, but you're not a traditional woman yourself. Elas se assustam quando percebem a própria condição mental. A gente tem visto o custo, não é, do que o feminismo provocou na mente feminina, toda essa fixação num ponto só, não é, que é no ponto sexual, leva mesmo ao empobrecimento mental. Existem diversas, inúmeras pesquisas, são centenas delas. Desde 1922, foi a mais velhinha que eu achei. Olha, todas elas falando que a fixação sexual leva à queda de instrução, ao empobrecimento mental, à falta de percepção da realidade, mas assim, a falta de análise. Você não sabe olhar para a realidade e discernir a realidade. Você acaba entrando num processo de confusão mental, além da diminuição da sua força de crescimento cognitivo. A gente vai estar falando sobre um vídeo do TikTok que eu vou analisar aqui junto com vocês. Então já curte agora, se inscreva e ative o sininho. Olha, a gente precisa conseguir olhar para a realidade para ver assim os abismos e conseguir sair dele. Não é porque o outro caiu, não é porque não tem jeito, dominaram o sistema. Essa daí é uma mentalidade que não é cristã, não é bíblica. Se ela foi ensinada na sua igreja, por seu pastor ou pelo padre, está errado, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra que, independente das circunstâncias, do caos que possa se instalar, o homem, o ser humano, foi criado para sair dessa situação vencedor. E aí vem a questão de que se vai acontecer, não é? Se tem um abismo e tem muita gente caindo lá, você não precisa cair lá. Deixa o outro, deixa as outras pessoas que querem fazer o que elas querem fazer da vida delas, fazer. Você só mostra através da sua vida e através da sua mensagem ali, né? O lugar. E se ela quiser continuar indo, sim, o que a gente pode fazer? Mas você não precisa ir e você não precisa cair nesse abismo. Vamos assistir logo o vídeo e aí a gente vai comentar sobre ele. Please pay attention. I said, do you want a guy that's going to be monogamous to you? yes. A provider? Yeah. A protector? Yes. Your emotional rock? Yes. You want a traditional man? Yeah, I do. Are you a traditional woman? I am. No, you're not. You got OnlyFans. Nope. I mean, but that's Not not my only source of income. Yeah, I have many sources. That's irrelevant. You're Like still not a OnlyFans is traditional not woman. my career. It's one of my incomes, but Okay. it's not my career. It's irrelevant because you're still not a traditional woman, but you want a traditional man in return. Mm. Is that a fair? Like, let me ask you a serious. Like, think about this for a second. Is that a fair deal for a man to be traditional, be a gentleman, even be monogamous to you, when you and yourself are not a traditional woman? Is that a fair trade? No. But there are Answer the question. Is it a fair trade? Yes or no? no, Okay. So why do you expect him to be traditional on his end if you're not traditional on yours? because there are men that are not traditional that are not cheaters. Do you understand what I'm saying? Everything I named though, you said you want, which is a traditional man. Mm-hmm. But there But you are. don't want to be traditional on your end back. But what do you mean by traditional? Like The a things I just traditional, described, which you agreed to, a traditional job. traditional man. But what falls into a traditional man? I just described it to you a second ago, Can you repeat and you it agreed again? to it. Can you repeat it again? A Yeah. provider, Mm-hmm. a protector, Mm-hmm. more money than you, or status to some degree. Mm-hmm. Okay, provisioner, and then I said monogamous, right? Yeah. You said yes to all of that. That's a traditional man. I'm not gonna discuss.
I mean, You just don't want to admit that you're wrong, which is cool. But the reality is you want a traditional man, but you're not a traditional woman yourself. but he's not. Okay, I'm not gonna. Você quer um marido monogâmico, provedor, que tenha mais status que você, que seja sua rocha emocional, que seja tradicional. Você é uma mulher tradicional? Você respeita esses valores? Você respeita esses princípios? Aí, não, eu não sou. Não sou, mas demorou para sair, não sou. É um dos meus trabalhos, eu tenho outros trabalhos. Não, a pergunta não era sobre isso. O ponto direto que ele estava tratando é sobre uma coisa que ela exige do homem e que ela não tem na própria vida dela. O homem também espera essa mesma condição. E para ter uma mulher nessa condição, é a mesma situação. Porque muitos homens também não queriam ser tradicionais, estavam influenciados por Hollywood, caindo naquele abismo terrível que Hollywood levou os homens para eles acharem que eles tinham de ser sujos, imundos, né? Se levar para todo tipo de coisas horríveis, porque esse pessoal já vem trabalhando há muito tempo, estudando meios de destruição de todas as formas, porque o inimigo só pensa nisso. E aí, quando ele pergunta para ela, tá, você não é tradicional, mas você quer um marido tradicional. Não, esse é um dos meus trabalhos. Não estou falando do seu trabalho. Quero te perguntar se você acha justo, se você acha normal. Você quer um homem que seja cavalheiro, que seja monogâmico, e você é. E outra, com todo o histórico que já tem no passado, não é? Aí você pega essa coisa já com caminho andado para levar para frente, porque você acha que você não tem dignidade, não tem mais valor, e aí você tem de engolir qualquer tipo de coisa, porque sim, existem muitos homens que querem um relacionamento, existem muitas mulheres que também querem um homem bom, tem homem que quer uma mulher boa, tem mulher que quer um homem bom. Para isso, você tem de ser bom e tem de estar atento às coisas, porque tem tanta mulher que se diz boa e que escolhe cada tipo de coisa e traz para a vida dela, que é inacreditável. E daí ele traz essa questão. Então, você quer um cara que seja cavalheiro, monogâmico, mas você não é. Isso não é uma troca justa, porque aí o homem fica numa condição de idiota ampliado, não é? Porque o cara só vai ser... Por que ela quer um cara tradicional? Porque é o cara que não vai trair. E colocaram na cabeça da mulher que todos os homens traem. Só que tem uma coisa que eu percebi nesse vídeo. O homem tradicional não trai. E quem que é o homem tradicional? A maioria deles no mundo, os cristãos. E é justamente dessa direção do cristianismo verdadeiro, fundamentado dentro da palavra de Deus, seguindo irrestritamente as ordens de Jesus, que dá certo. Não existe essa condição de esse cristianismo que a gente tem, medonho, carcomido, corrompido, que tem apoiado todo tipo de desordens sociais, que os líderes estão envolvidos no meio de todo esse mancumuno dos príncipes desse mundo. Vamos usar esse, né? Substituir nova ordem mundial e colocando todo esse povo aí, progressista e tal, como os príncipes desse mundo que estão o tempo inteiro pensando em destruir, porque é só isso que o mal faz. Ele fica pensando como que eu posso destruir e vai implementando ações de destruições em todos os momentos. Querem um homem que não lhes diga o que fazer. O homem tradicional não é um idiota, não é um tolo, porque elas estão pensando que elas vão pegar um homem... O homem tradicional é homem, é macho, é aquele cara
que é acostumado a pensar, elaborar, criar. Não é o tolo, o pau mandado. O homem tradicional é o homem que cria, que produz, que faz, que sabe. E foram eles que criaram as leis, as regulações, os limites. Foram eles que criaram todos os padrões de proteção e construção de uma sociedade mais justa. Existem os homens fracos pendurados e dependurados em lugares de poder? Existem, mas pelo poder do nome de Jesus, com todo o conhecimento que nós estamos nesse tempo, nós vamos despendurar cada um deles, arrancar cada um desses homens fracos, medonhos, monstruosos, que só pensam mesmo em benefício próprio e conseguir dominar. Nós vamos tirar esses homens e vamos voltar realmente para o homem tradicional. Só que o homem tradicional é um homem bom de verdade, mas não é um palhaço, não é um idiota, porque a igreja quis trazer o homem para essa condição de idiota. Você tem de ser capaz de dar a vida por sua mulher, mas ela tem de ser capaz da mesma coisa, porque ela tem de ser capaz de ser submissa. E submissão é servir, é estar junto. O homem está submisso a Deus. E aí nós estamos falando dentro da vertente cristã. Cristo é o cabeça dele. E aí ele está submisso a Deus, ao Senhor do universo. E nesse ponto a mulher está submissa a ele. Veja, todos tendo como cabeça Cristo, que é o Senhor da igreja. E ele se entregou sua própria vida. Então isso é para homem e mulher cristão. Cada um dentro da sua função e papéis. Vai lá no Seja Membro. Tem um material riquíssimo no Seja Membro, que está dispensado para vocês lá, que é bênção e que vocês precisam conhecer. Precisamos voltar às origens do cristianismo e conhecer o nosso Cristo. Porque o que nós temos hoje são mulheres que estão com perturbações mentais, com distúrbios, com transtornos, que estão com conflitos mentais, que quando vem a própria distorção da mente delas, elas se assustam, elas ficam completamente assim, sem resposta. E aí faz o que a menina falou para ele. Eu não vou discutir isso. Por que ela não ia discutir isso? Porque ela não consegue, não tem assim, o que ela está vivendo é um conflito, uma distorção da realidade. Ela não consegue mesmo discutir esses tipos de assunto. Aí entra na condição de hipergamia, de histrionismo, todos os desvios mentais que levam só para o abismo. A mulher foi levada a ter medo. Então, se a mulher sabe e quer o homem tradicional, porque sabe que o homem tradicional é aquele melhor homem, por que a mulher deixou de ser tradicional, então? Será que só a mulher tradicional que era ruim e o homem tradicional era bom? Em que nível elas querem esse tal desse homem tradicional? Porque o homem tradicional não é um homem com falhas de conduta, não é um homem fracassado, um homem que aceita qualquer coisa. O homem tradicional, ele trabalha, ele supre a casa, mas ele é liderança também. E não tem como ele ser uma coisa sem ser a outra. Ele não é tradicional porque ele é capacho de mulher, porque ele é idiota. Não, ele é tradicional porque ele é inteligente, porque ele está dentro da vertente do que Deus estabeleceu. Todo homem tradicional está dentro do que Deus estabeleceu. Não sai desses valores. Olha, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa desconversa, porque não teve conversa. A menina falou, não vou discutir com você isso. Elas acham que pode resolver tudo, mas o que uma mente conturbada pode resolver? Aí a gente entende, né? Por que é que o homem que está no topo de tudo sempre, para o mal e para o bem, dominando através de feminismo, progressismo, marxismo, ismo, ou dominando através da ordem de Deus. Sempre o homem é que vai estar no topo. Deixa aí seu comentário. Também não sai daqui
sem ver os nossos livros, o material poderoso que a gente tem preparado para vocês, livros que são tremendas bênçãos e que eu creio, pelo poder santo do nome de Jesus, que vai abençoar tremendamente a sua vida. Que Deus te abençoe.